Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos, eu agradeço a presença de todos. Eu sou Edilene da Vinhatex, estou aqui acompanhado da minha sócia, a Karina, que é nossa analista fiscal, e hoje a gente vai falar de uma atividade empresarial muito importante, que é sobre clínica médica e laboratório médico. Nós vamos falar sobre a tributação desse ramo de atividade aí tão essencial no Brasil. Vamos lá, sempre a dúvida que paira no ar é sempre qual a melhor forma de tributação que uma empresa tem para se pagar menos tributos. Todo ano sempre é essa pergunta que se faz, né? Toda empresa tem que se fazer mesmo, seja qualquer ramo de atividade, né? E no caso de clínica médica, sempre a gente tem a questão, a grande maioria, tá? Ou ela se enquadra no Simples Nacional, ou ela se enquadra no lucro presumido. E aí vem a pergunta, qual sempre é o melhor regime de tributação? No Simples Nacional, eu tenho a limitação de faturamento bruto de até 4.800.000 no ano. Passou disso, a empresa não pode ser mais o Simples Nacional. Só que nesse ramo de atividade, em clínicas médicas e laboratórios médicos, muitas vezes não se atinge esse patamar, muitas ficam ainda nos 4.800.000. E nós vamos, hoje a nossa reunião aqui é para explicar como que não compensa o Simples Nacional e tem que repensar, porque muitas vezes a empresa está pagando a mais e não acha, e acha que não está, e acha que está no Simples Nacional na melhor forma de tributação. Só para vocês terem uma ideia, o Simples Nacional, como eu falei, ele tem a limitação de até 4.800.000 no ano, e se eu tiver um faturamento numa clínica médica de 30.000 no mês, se eu tiver mais que 30.000 no mês, ele acaba não compensando o Simples Nacional. Vamos lá. Se eu tenho no anexo 3, eu tenho o anexo 3 e o anexo 5, que são para prestadores de serviço, que é onde se enquadra a clínicas médicas, tá? Clínicas e laboratórios médicos. Então, vamos lá. No anexo 3, eu começo com uma alíquota de 6%, ok, que é até 180.000 de faturamento no ano, mas se eu tenho 30.000 no mês, que eu já estou falando de um faturamento de 360.000 no ano, eu já vou para a faixa 3, que eu já tenho uma alíquota de 13,5%. Já é uma alíquota não compensatória, na qual o lucro presumido seria mais compensatório. Vamos para o anexo 5. No anexo 5, nessa mesma faixa 3, que é de faturamento de 360.000 no ano, eu vou para uma alíquota de 19,5%. E por que a gente sempre fala que não compensa mais o lucro, o Simples Nacional? No lucro presumido, pessoal, eu tenho uma questão bem interessante, que eu consigo diminuir a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro para 8% e 12%, respectivamente, se eu conseguir equiparar a clínica médica ao hospital. Então, eu tenho uma lei que não é nem tão nova, é uma lei de 95, 249/95. Nos artigos 15 e 20, ela tem lá todo o que elenca para eu equiparar uma clínica médica ao hospital, tá? Onde eu consigo reduzir a base do imposto de renda para 8%. E é isso que a gente tem que trabalhar, porque se eu pegar aqui uma alíquota geral, só para vocês terem uma ideia, a diferença que se dá quando eu tenho uma base no lucro presumido, onde eu consigo equiparar a clínica médica ao hospital, eu vou ter uma máxima tributação de 6,68%. E olha a contrapartida, e muitas vezes a empresa está no Simples Nacional e não sabe disso, ela acha que ela está no melhor regime de tributação, e foi o que eu falei, se eu tenho um faturamento de 30.000 no mês, eu já estou numa faixa no Simples Nacional,
ou de 13,5%, ou numa faixa 3, no anexo 5, de 19,5%. Então, olhem a diferença bruta, a diferença é gritante do que eu estou pagando a maior. E se eu comparar, a gente salienta aqui, pessoal, que eu tenho os requisitos da lei, a lei de 95 que eu mencionei, para se equiparar uma clínica médica a hospital, tá? Eu tenho ali elencado. Só que muitas vezes a clínica médica, ela faz várias atividades. Eu vou dar um exemplo. A clínica médica, quando eu tenho a atividade de propriamente dita, de somente clínica médica, onde eu não equiparo ao hospital, aí sim eu tenho no lucro presumido uma presunção de 32%. E eu não posso alterar isso, mesmo porque a Receita Federal nem aceita. Tá? Mas a partir do momento que eu consigo, nos requisitos da lei, ali no artigo 15 e 20, eu consigo fazer com que a clínica médica seja equiparada ao hospital, eu já vou para uma presunção de 8% na base do IR, que é pago trimestralmente, e a CSLL 12%, que é pago trimestralmente também. Então, assim, a diferença, ela é bastante, ela vai ser um impacto muito grande na atividade empresarial da empresa, e eu tenho uma grande questão aqui, que além de eu poder segregar as receitas, né, porque, como eu falei, a atividade médica, quando é consulta propriamente dita, eu tenho que ter uma base de 32, eu não posso alterar no lucro presumido. Mas quando eu tenho qualquer atividade que seja radiologia, que seja de laudo, que seja de imagem, né, que é muito comum hoje você estar fazendo na clínica médica o próprio médico, ele querer fazer uma ultrassonografia. A atividade de ultrassonografia, ela poderá ser equiparada ao hospital nos critérios da lei, e com isso eu segregar a receita. Qual que é a dica aqui? A gente segrega a receita. A gente coloca a base de 32% no lucro presumido, no que é atividade de clínica médica propriamente dita, e aquilo de todas as outras atividades que eu equiparo ao hospital, eu posso ter uma base de 8%. E eu estou aqui com a Karina para me ajudar, que a gente vai mencionar que qual que é a grande sacada aqui, é eu poder, que a gente pega, quando a gente está fazendo essa análise para clínicas médicas, a gente consegue voltar os últimos 5 anos e fazer a recuperação desse tributo, que isso que é o principal, né? Além da gente conseguir segregar as receitas e ter uma economia tributária grande daqui para frente, a gente consegue, nos últimos 5 anos, buscar esses valores pagos a maior. A Karina vai explicar, pessoal, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida referente a isso? Porque isso é uma questão muito demandado. A gente, podem reparar, qualquer médico que a gente vai, e eu faço muito, quando eu vou a médico, eu sempre questiono eles, eu falo, qual que é a tua base de cálculo? Eu falo, isso está com o meu contador que sabe. E muitas vezes eles estão pagando a maior, porque o contador, ele não só faz a contabilidade de clínica médica, mas ele faz ali de todo o ramo de atividade e não consegue se atentar que a clínica médica pode ter essa redução de base de cálculo de uma maneira legal e dentro da lei, tanto daqui para frente, né, que é só eu alterar e segregar essas receitas, como o passado eu buscar esses últimos 5 anos, tá bom? A Karina está aqui conosco, ela vai mencionar como que a gente busca esses últimos 5 anos e como que eu compenso isso daqui para frente e consigo somar todos esses valores e me utilizar desse benefício fiscal. Vou falar um pouquinho aqui com vocês. Boa tarde a todos. Então, como a doutora ela já mencionou, né, a redução da carga tributária, ela provém da equiparação de clínicas a hospitais, né? Então, dessa forma, as clínicas médicas, elas são enquadradas no regime de apuração do lucro presumido, e aí, mediante a análise das atividades, a gente
pode obter a redução da base de cálculo do IR de 32 para 8 e da CS de 32 para 12%. E aí, em relação ao fato que as consultas elas não podem ter a redução da base de cálculo, a redução ela tem que ser detalhada por tipo de serviço, né, que a empresa presta, que a clínica médica presta. Ah, Karina, como que a gente vai poder utilizar esse crédito? Onde que eu posso utilizar? E a gente faz todo esse trabalho aqui, eu e a doutora Edilane, junto com a nossa equipe, que a gente utiliza o crédito após a decisão deferida, né, do CARF. Aí, o que que nós temos que fazer? A gente tem que retificar as obrigações acessórias. Nós retificamos as DCTFs, nós retificamos o ECF, que o ECF é a entrega contábil do imposto de renda e da contribuição, para que a gente possa fazer um perde-compra de pagamento indevido a maior. Lembrando que esse valor, ele sempre pode ser com a taxa, né, Selicado, com a Selic acumulada, a gente recupera esse crédito dos últimos 5 anos. Então, a gente sempre pode puxar dos últimos 5 anos essa redução de bases de cálculo das empresas e fazer a compensação via PERTCOMP. Hoje aqui no escritório e a doutora Edilene, a gente está com bastante demanda referente a esse tipo de trabalho com clínicas médicas. A gente já conseguiu recuperar bastante impostos, né, bastante crédito para as empresas, para as clínicas médicas, e assim, está sendo um trabalho super diferenciado. Aqui a doutora Edilene pode falar mais, que a gente está um diferencial nesse trabalho aí, fazendo essa redução de base de cálculo do imposto de renda e da contribuição. Perfeito, Karina. Você colocou um ponto bem importante, que é sobre o KNAI, que é mudar para atividade empresarial. Isso é muito importante. Eu tenho que alterar para a empresa se utilizar dos benefícios, para a clínica médica se utilizar dos benefícios, eu tenho que alterar ela para a sociedade empresária. E isso tudo a gente faz aqui, tá? A gente verifica o KNAI corretamente e também serve, pessoal, para clínicas odontológicas. Hoje a gente sabe que as clínicas odontológicas, muitas vezes, elas fazem mini cirurgias, elas podem fazer, e elas também podem ser equiparadas a hospitais, tá? Então, servem também, e para clínicas de fisioterapia também, tá? Foi como a Karina colocou, a gente pode alterar o KNAI e fazer não só o benefício daqui para frente, como a gente buscar o benefício nos últimos 5 anos. A gente agradece aí mais uma vez a presença de todos e a gente fica à disposição. Eu e a Karina estamos à disposição.